Olá, meu nome é Ruben e hoje nós iremos falar de Campeonato Europeu 2025. E hoje, na segunda rodada do Campeonato Europeu, a gente tem uma partida entre o grande mestre Soleimani e o mestre internacional Edwin. Então, uma partida bem interessante com alguns temas que a gente vai analisar ao longo do vídeo. Aqui o Soleimani de brancas, ele começa com D4, o trote responde com D5 e tem um C4, então um gambito da dama, né? Então, qual que é a ideia de todo gambito? Você entrega um peão, geralmente é um peão, pode ser que você entregue também uma peça, mas é mais arriscado, com a ideia de ganhar desenvolvimento em cima do seu adversário. Futuramente você acaba recuperando esse material a menos e tem um desenvolvimento bem ok. Aqui o Trote ele jogou um gambito recusado com C6, entrou no mais lava. Então sempre que vocês verem essa formação com D4, D5, C4 e C6, é uma defesa eslava. Seguiu aqui o desenvolvimento com cavalo F3, cavalo F6 e E3. Então jogou uma linha com o bispo dentro da cadeia, né? O Soleimani, esse bispo ele vai ter outras maneiras de sair futuramente. O Trote ele joga com G6 com a ideia de fianquetar o bispo para G7, né? Colocar ele nessa diagonal maior. Também vai ajudar a ter uma pressão no ponto de D4 futuramente. Temos cavalo C3, bispo G7, bispo D3 e C5. Então, qual que é a ideia do C5 aqui agora? Ele quer contestar esse centro das brancas. Então, eu estou contestando seu peão de D, seu peão de C. Já cria uma tensão no tabuleiro. Né? Aqui nós seguimos com o Soleimani jogando roque. E depois de roque, o Edwin ele tem umas decisões para tomar. Né? Se ele mantém esse centro como ele está, se ele mexe, se ele vai capturar alguma coisa. E ele resolve jogar o peãozinho de C5 tomando de D4. Né? E depois de ir por D4, a ideia ela fica muito clara. Ele está tentando isolar esse peão de D para virar um alvo de ataque futuro. Né? Então seguiu com o cavalo C6. Depois de C por D5 e cavalo por D5, ele consegue o primeiro objetivo dele, que é isolar o peão. Então, esse peão aqui isolado de D4, ele vai virar um ponto de ataque. Então, e o que é importante nesse momento? O importante é que o preto ele bloqueia o avanço desse peão. Então, por isso que esse cavalo em D5 ele é bem interessante, porque eu não quero deixar esse peão se mover. É muito mais fácil eu criar qualquer tipo de ataque em cima de um alvo que está paralisado, do que um alvo que ele pode estar em movimento. Então, o primeiro passo para você quando você quer criar um ataque em cima do peão isolado, é você bloquear o avanço desse peão de qualquer maneira, né? E aí depois sim você vai começar a trazer suas peças para o ataque, como é o caso do que está praticamente acontecendo aqui, né? E por outro lado, o Soleimani joga bispo E4 tentando forçar o preto a capturar o peão, o cavalo lá de C3, porque aí eu tomo de B e aí eu consigo estabilizar minha posição, né? Meu peão ele não está mais isolado e ele tem um defensor por trás, fica mais tranquilo, digamos assim, de eu conseguir seguir, né? Se eu não consigo avançar esse peão para quebrar a estrutura do adversário, eu tenho que tentar deixar ele bem protegido, né? Aí aqui seguiu com o bispo E6, então a ideia do branco é, se você quiser trocar tudo aqui, a gente troca, certo? Porque assim, se a gente fizer todas essas trocas, eu tenho um peão ainda paralisado e eu tô com um desenvolvimento. Ok, eu já tirei minha dama, já tirei meu bispo, já tirei meu cavalo, eu vou colocar, vou trazer a torre para D8 e vou começar a pressionar esse ponto de D4, né? E é difícil do branco conseguir trazer as peças tão rápido assim para essa defesa, né? Então, aqui ele jogou bispo E4, bispo E6 e o Suleimani jogou o cavalo G5, então com a ideia de atacar o bispo que está lá em E6 para quebrar essa estrutura. E aí, se eu consigo quebrar essa estrutura, ela fica bem ruim para o jogador das pretas. Né? Se o preto deixar o cavalo tomar em E6, depois de F por E6, essa posição ela tá bem ruim, né? Tá bem estragada. Aqui seguiu com o cavalo por C3, né? Para não deixar quebrar essa estrutura, ele vai ter que ceder essa defesa no peãozinho de D4. Né? E agora ele jogou o bispo C4, cutucando a torre lá de F1. Não tem muitas opções aqui para o bispo além de bispo C4, tá? Porque bispo D7 está tomando D5, bispo F5 eu estou quebrando a estrutura do meu rock, já muito estranho, e bispo D4 eu estou tomando golpe com dama F3. Né?
Se dama F3, eu coloquei uma pressão aqui, mas eu estou tomando lá em F7. Né? Então eu estou ganhando essa peça aqui, ou eu estou ficando numa posição bem superior, porque se bispo por E4 tem o dama por F7 cheque, depois de rei D7 tem o cavalo por E4 e estou com uma posição bem favorável aqui, né? As brancas estão bem confortáveis. Então, jogou bispo C4, torre 1, para tirar, né? Não vai deixar lá. Esse bispo ele está bem centralizado aqui, não tem por que recuar para D3. Seguimos com o roque e dama D5. Então, a dama, ela coloca mais uma pressão no ponto de C, coloca uma pressão também no ponto de C4, e aqui B5 é um tanto quanto arriscado, porque se abre toda essa diagonal aqui para o bispo. Então, ele resolveu jogar com o bispo D5. Então, ele fecha essa diagonal, defende a posição, e aí rola um bispo A3. Então o Suleimani ele joga de uma maneira bem agressiva. Ele está sempre tentando criar algum problema para o adversário. Então ele traz um bispo cutucando o centro, depois ele traz uma dama tentando tomar o ponto C6, agora ele joga um bispo A3 cutucando lá o ponto de E7, que parece que está defendido, né? Mas se por exemplo, aqui as pretas não defenderem, tá rolando um bispo por D5 e dama por D5, e agora eu tenho duas peças atacando, porque o bispo saiu da frente, né? E só tem o cavalo defendendo. Então ele está buscando essa pressão, torre 8 para defender, torre B de B1, então já criou outro ponto de ataque lá em B7, então sempre tentando jogar de maneira ativa. E o trote, ao invés de defender, ele tenta criar um contrajogo ativo também, ele joga E5. Então E5 é uma posição bem agressiva, porque eu já estou contestando seu ponto aqui de D4, então eu estou tentando entrar nesse centro, e ao mesmo tempo a dama ameaça lá o cavalo de G5. Né? Aqui, o Suleiman ele tomou uma decisão que não foi tão feliz, que foi torre por B7. É bem tentador, né? Minha torre entra na sétima, um peão, então é sempre muito tentador. Só que qual que é o problema aqui? O problema é que depois de E por D4, a torre ficou cravada. Então a torre lá de E1, essa aqui, ó, ela tá cravada, eu não posso tirar o bispo. O meu cavalo ele tá meio no ar, porque agora a minha dama pode tomar. Por que, que a dama pode tomar agora e não poderia tomar antes? E não poderia tomar nessa posição? Porque agora se eu tomo lá, meu bispo tá caindo, né? Agora quando eu jogo primeiro o E por D, eu posso tomar o cavalo e depois a minha dama faz a proteção no meu bispo. Porque o peãozinho ele saiu da frente. Né? Então, voltando. Talvez uma ideia mais interessante é você tomar do peão mesmo. Porque depois de torre por E5 eu posso jogar H4 e tá tudo defendido, né? Defende meu cavalo. E também defendi o meu bispo, minha torre não tá cravada, e seria uma maneira mais simples de seguir. Mas ele jogou um torre B7, ele é muito agressivo, tentou criar algum problema ali, só que o problema é que depois de G por D4 e H4, tá rolando um D3. E qual que é a ideia agora do D3? Aqui tá cravado, eu quero jogar D2, para tirar a defesa desse ponto aqui, né? Porque esse cavalo é expulso muito fácil com H6 aqui em qualquer momento. Então já tô criando um problema com o peãozinho passado lá e tá tudo meio estranho aqui na posição, né? As peças parecem que elas estão descoordenadas, né, do branco. E aí o branco joga um cavalo F3 muito estranho e praticamente perde a partida aqui. Talvez a ideia melhor fosse um torre D1, porque embora esteja atacado duas vezes, o cavalo e a dama estão defendendo duas vezes também, né? Então, um pouco mais tranquilo. Mas um torre D1 e depois dessas trocas ficaria uma partida mais equilibrada. Esse cavalo aqui é importante que ele não está caindo, né? Porque tem um ataque descoberto aqui. E aí esse cavalo entraria lá em E2, mas teria um contrajogo mais interessante as brancas, né? Ficariam com uma qualidade a mais, tentando segurar esse peão passado esse monte de pé em cima do rei, né? Agora o cavalo F3 é. Ou então dama D1 lá também. Dama D1 parece que também funciona. Depois de cavalo E5, eu tenho um torre 7, né? Porque depois das trocas eu tomo de bispo e você não pode tomar o meu bispo porque eu tô tomando o seu. Né? Aí você vai ter que jogar com dama D7, assim. Então, uma posição um pouco melhor do que o cavalo F3. Que após o cavalo F3, rola um bispo por C3. E agora eu vou tirar a sua torre de E1, vou te incomodar mais uma vez, e estou pronto para avançar o meu peão. Né? Aí o Suleimani resolveu jogar torre E3, então tentando fazer essa defesa, o cavalo ficou mal posicionado, né? E tentando, de certa forma,
cravar esse peão. Né? Só que aqui D2 e não tem problema algum. Porque se você jogar torre por C3, eu tenho torre por E4, ameaçando sua dama, ameaçando entrar em E1, ameaçando o peão de H4. E depois de dama D1 eu tenho cavalo D4. De novo, ataquei sua torre com descoberto. Você não pode tomar. Porque se você tomar, eu tenho torre D1. Estou defendido pelo peão. E se você tem que tirar essa torre, eu estou tomando lá com cheque também, né? E de novo estou entrando lá embaixo. É uma posição bem difícil de se jogar, né? Bem grata, por assim dizer. Então, depois do D2, não posso tomar o peão, o bispo de C3. O Suleiman ele resolveu jogar bispo C2. Então, tentando colocar mais um pontinho lá, mais uma peça para defender essa promoção, né? A posição já está bem crítica aqui nesse momento. O Troche tomou a torre, que estava tomando, agora a torre estava tomando o bispo, né? Tem um problemão ali. E depois de F por E3, o preto consegue quebrar a estrutura do branco, né? Então, é uma estrutura bem complicada de se defender. E esse peãozinho em E3 é um peão muito estranho, né? Eu tô com um bispo bem forte, meu outro bispo apoia a promoção, tem um peão em D2, né? E agora eu vou jogar um cavalo E5. Então, de novo, criei um ataque descoberto na torre, tô ameaçando o cavalo lá também. E aqui é uma posição bem triste para o jogador das brancas. Você parece que não tem muito lance a fazer. Ele joga a torre 7, tentando manter aqui na coluna, né? O bispo defende lá. Depois de cavalo por F3, cheque, bispo, G por F3 e bispo por F3, né? E agora, esse bispo ele também está apoiando a promoção, né? Estou ganhando uma peça aqui se eu promover, né? Então, se ele ignora isso aqui, de alguma maneira, não sei, me dá uma B3 só para a gente passar um lance, eu posso promover, né? Porque depois de todas as trocas, eu estou com um bispo a mais. E deve ser suficiente para eu vencer essa partida. Então ele jogou aqui, depois de bispo por F3, ele jogou torre D7 para tentar cortar essa promoção. Temos um dama B8, ameaçando entrar lá em G3, né? O dama lá está tentando entrar em G3. Se eu entrar em G3 é mate, né? Dama G3 cheque, o rei só poderá ir para F1 e depois de dama G2 é mate. Então ele joga rei F2, tocou no bispo, né? Ao mesmo tempo defende a entrada em G3. E aqui tem bispo H5. Então é importante manter esse bispo aqui nessa diagonal, porque ele está fazendo essa proteção, né? Para futuramente eu conseguir fazer uma promoção. E ele acaba incomodando muito a defesa. E também é importante porque eu não deixo o rei dele chegar, né? O bispo ele está tomando conta da diagonal. O rei dele não pode chegar. Temos um bispo D6. A ideia do bispo D6 é não deixar a dama entrar lá em H2, né? A dama estava ameaçando entrar lá em H2 e finalizar essa partida. Rolou um dama E8. Tô criando tô tocando ali no ponto de E3, né? Então é sempre perigoso. E além de tudo, tô criando aqui uma espécie de cavada, né? Tentando trocar as damas para diminuir a defesa em cima da promoção. Aqui rolou um bispo F4 para defender o peãozinho de E3 e também deixar a torre na conexão lá com o peão, né? E aqui dama D8. Então dama D8 eu tô forçando você a trocar alguma peça de alguma maneira. Se você ficar parado aqui, eu vou ganhar uma torre, né? E se você tomar e eu tomar, eu estou promovendo lá, né? Então aqui as brancas jogaram torre D3. E as pretas responderam com bispo A5. Bispo A5 simplesmente tira o ataque da torre, porque se eu ganho esse bispo aqui, depois eu posso sacrificar o outro lá no peão, né? Ia ficar igual. E não pode tomar o bispo, né? Por que não pode tomar o bispo? Porque está rolando um torre D3. E você não pode tomar de bispo, porque eu estou promovendo. Então o bispo A5 está totalmente seguro lá. E aqui, após as trocas das damas, o jogador das brancas está totalmente morto na posição. Ele está sem lance, não tem muito o que se fazer. E depois de pensar algum tempo, o Suleiman ele jogou E4. Então, qual que é o maior problema aqui do jogador das brancas? Ele não consegue aproximar o rei e nem o bispo daquele peão para tentar tomar, forçar essa tomada. O bispo está fazendo uma proteção bem interessante. Então, o que ele imaginou? Creio eu. Eu joguei 4, meu bispo entra lá, eu tô tomando, né, o peãozinho na próxima.
me livrei do peão passado e vou tentar jogar esse final com 2 peões a menos. Né? Tenho bastante peça aqui. Pode ser que eu consiga alguma coisa. Só que depois de torre por E4, ele abandonou. Porque aí ele viu que não pode jogar mais o bispo por D2. Por que não pode jogar o bispo por D2? Porque eu tenho torre E2 cheque e ganhei o bispo, né? Então, tem um bispo lá meu, né? E aí eu vou ficar com um bispo a mais, já tenho 2 peões a mais, vai ser suficiente para vencer essa partida. Então, uma partida bem convincente do Edwin Trost. O Soleimani ele foi bem agressivo e o Edwin Trost conseguiu um contra-jogo bem interessante, vencendo a partida. Né? Então, na segunda rodada, a gente já tem partidas de alto nível e o torneio inteiro foi assim, né? Muitos jogadores participando do torneio. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se tiverem comentários a fazer, perguntas. E o mais importante, se você não entrou no nosso grupo do WhatsApp ainda, aproveite, entre lá no grupo e tenha mais informações do canal. Então, obrigado a todos que seguiram até aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.